A Morte de Ivan Ilitch. Esse é o primeiro livro que eu falei pra vocês lá na nossa lista de 2024 e a gente vai conversar nesse vídeo aqui sobre ele. Tô aqui com ele no Kindle. Essa aqui foi a edição que eu li. Essa edição que eu tenho no Kindle. Não tem o nome aqui, mas enfim. Procurem por essa capa. A Morte de Ivan Ilitch é uma obra do Lev Tolstói e eu tô muito empolgada para conversar sobre esse livro com vocês, porque acredito que é um dos meus favoritos, tá? Deixa eu falar que tá lado a lado, talvez, pra mim, né, opinião pessoal, assim, com Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Acho que eu gostei até mais desse. A leitura, ela é muito boa, ela flui, sabe? Então é um livro simples de ler, qualquer pessoa consegue ler e, enfim, maratonar esse livro, ler ele muito rápido, porque é aquele livro que te prende, assim, sabe? E eu li ele super rápido, assim, sabe? Não sei quantos dias, mas eu terminei ele antes da meta, né? Era um livro pra janeiro e eu terminei bem antes, assim, faz um tempinho que eu terminei ele. Preparei aqui alguns pontos, então, nesse caderninho aqui, para conversar com vocês sobre A Morte de Ivan Ilitch. Já coloca esse livro na sua lista se você ainda não colocou, porque vale a pena. Esse livro vai provocar reflexões profundas na sua vida, e é isso que eu gosto. Eu gosto de literatura que coloca a gente na realidade, sabe? Que traz aí algum ensinamento profundo por trás de uma história muito boa de ler. A Morte de Ivan Ilitch é uma novela escrita então por Lev Tolstói, é um clássico, é um livro clássico russo. Lev Tolstói é um dos grandes autores russos, junto aí com o Dostoiévski e alguns outros assim que eu ainda não li, né, como Gogol, Pushkin, enfim. Eu usei como texto de apoio um PDF do José Monir Nasser sobre a morte de Ivan Ilitch. Vou citar também aqui nesse vídeo algumas partes desse PDF, tá? Que é muito bom, inclusive. O livro é uma novela, então, se diferenciando do romance, que tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. A novela, ela é mais simples até na leitura, porque ela tem ali uma narrativa onde você fica imerso mesmo nesse drama dessa narrativa, onde na novela você vai sentir as coisas que estão acontecendo ali. O livro, então, é sobre a morte do Ivan Ilitch, então você vai estar imerso nessa realidade que está acontecendo na vida do Ivan. O livro todo, então, não é spoiler, não é novidade, porque o título do livro é A Morte de Ivan Ilitch, então a gente vai ver no livro a narrativa, todo esse drama desse momento da morte dele e também da vida dele antes da morte, porque ele vai estar ali refletindo, então, vários aspectos da vida dele, profissional, relacionamento, filhos, os sentimentos dele, a forma dele agir, de pensar, está narrado nesse livro, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o autor Lev Tolstói, porque é muito importante a gente entender o autor para entender a obra e também, principalmente, o que estava se passando na vida do autor no momento em que ele escreveu essa obra. Tolstói escreveu muitos livros e teve livros enormes também escritos. E cada livro se passa em uma época da sua vida, onde ele estava pensando determinadas coisas, onde ele tinha determinados valores, onde ele pensava de uma maneira diferente. A gente vai ver aqui na biografia do Lev Tolstói que ele mudou drasticamente assim o seu posicionamento, falando que os livros, por exemplo, que são os maiores livros dele, Guerra e Paz e Ana Karenina, né? Guerra e Paz ele levou 5 anos para escrever. Ele começou a escrever em 1864 e levou 5 anos para escrever. Guerra e Paz eu nunca li, mas é um clássico, né? Ele é muito grande. O José Monir Nasser fala até que ele é quase ilegível de tão grande que é. Vai trazer ali sobre a Guerra Napoleônica, tá? É o livro mais famoso dele e o maior.
E esse livro, junto com Ana Karenina, que também é um livro muito famoso dele, também um clássico aí, ele fala que depois que ele mudou, tipo, o posicionamento existencial dele mesmo, ele fala, pô, Guerra e Paz e Ana Karenina nem lê essas porcarias aí, né? Tipo, nem é pra ler, vamos ler, tipo, os meus livros novos, enfim. De tanto que ele mudou o posicionamento dele, pra vocês terem aí uma noção, tá? Ana Karenina foi inspirado em Madame Bovary, que é um clássico também, e ele publica em 1878. Depois aí de Ana Karenina, ele começa a conhecer o que ele chama de verdadeiro cristianismo. Então, o Lev Tolstói, ele tem aí uma pira mesmo, assim, vamos falar assim, do verdadeiro cristianismo. Então, ele critica muito a igreja e fala que poxa, a gente tá dando muito poder para essa instituição. E, na verdade, o verdadeiro cristianismo vem antes da igreja, o cristianismo natural, que é vegetariano, que é casto mesmo depois do casamento. Então ele tem assim essa ideia desse cristianismo verdadeiro e isso começa a acontecer na vida dele depois de Ana Karenina, né? Então, pra gente saber que a morte de Ivan Illich ocorreu quando ele já estava com esse posicionamento desse verdadeiro cristianismo, desse ser humano puro, né, que é vegetariano, que não faz mal aos outros, que reconhece todos como seu irmão. Ele também criticando ali mesmo a igreja católica, ortodoxa, tradicional e, enfim, esse catolicismo lá da Rússia, que é um pouquinho diferente do nosso aqui, mas que eu não vou entrar aqui em pormenores, até porque eu não me aprofundei nisso. E aí, em 1886, já desvinculado da igreja, ele publica A Morte de Ivan Illich. Então, esse panorama aí geral para a gente pegar em qual época do Tolstói nós estamos falando aqui nesse livro. Lev Tolstói morreu com 82 anos de pneumonia. E ele abandonou mesmo a sua família, sua esposa, seus 12 filhos, para viver essa nova religião dele, né? Eu não li nenhuma biografia do Tolstói, existem livros da biografia dele. Tudo isso aqui que eu citei para vocês, eu li no meu texto de apoio, que eu já falei aqui, né? Vamos agora aqui propriamente para a obra A Morte de Ivan Illich. A Morte de Ivan Illich, então, é esse livro diferente dos outros livros, dos calhamaços lá, super famosos do Tolstói, porque tá nessa época aí diferente da vida dele. É uma novela, como eu já falei, então vale muito a pena você ler até para você pegar a forma de escrita dele, como o leitor realmente é inserido nessa novela dramática, cheia de detalhes. Como que, lendo a narrativa, você consegue sentir essa tensão, esse drama enquanto você tá lendo, sabe? Como se você sentisse, eu senti pelo menos mesmo aqui, assim no meu peito. Você fica um pouco angustiado, você sente o drama e a tensão da história mesmo, porque ela é muito bem escrita, né? O Tolstói é um grande escritor, ele escreve excepcionalmente bem. Apesar dessa pira dele aí, né? Dessa parte religiosa, de ele ter abandonado a família dele, enfim, ele é uma pessoa muito verdadeira, sabe? Então, ele sempre esteve buscando a verdade. A gente pode até pegar uma citação do Otto Maria Karpo sobre Tolstói, que fala que o escritor, ele é uma pessoa boa. Ele teve ali as suas loucuras, mas ele sempre buscou a verdade, sempre buscou ser esse homem íntegro, sabe? Mesmo errando muitas vezes ali nessas teorias filosóficas aí dele. O Otto Maria Karpo fala assim pra gente que essa é uma das obras mais comoventes e mais pungentes da literatura universal. O Tolstói foi, sem dúvida, um homem que durante a vida inteira procurou com zelo fanático a verdade. O livro vai começar já com esse aspecto aí da morte do Ivan Illich. Ele já morreu no início do livro, então ele começa com esse fato, né, da morte, e depois ele vai narrar o que aconteceu antes, o que está acontecendo ao redor. Essa é uma forma bem comum, assim, de escrita, sabe? Existem outras obras que começam aí com esse fato já consumado e depois elas voltam ali no tempo para narrar o que aconteceu antes. Então o livro vai começar já com Ivan Illich
morto, ele já morreu, tem essa notícia ali. E a gente vai ver esse rebuliço ali das pessoas do trabalho dele, até da esposa dele, com a notícia ali da morte, né? Os primeiros que aparecem aqui com essa notícia da morte é o pessoal lá do trabalho dele, tá? Me perdoe se eu não citar os nomes aqui dos personagens, porque eu sou muito péssima para esses nomes dos personagens e eles não estão aqui nas minhas anotações. Mas o pessoal no trabalho dele já via aquela morte como uma oportunidade profissional. Então, olha só, a dureza da morte de uma pessoa. Quando eu comecei a ler, eu já percebi isso. Tipo, tá, a pessoa morreu, mas as pessoas que ficam, elas estão preocupadas ali, às vezes, com a oportunidade de trabalho, estão preocupadas aqui também com quem vai cumprir a função dele. Ele tinha tantas funções aqui e agora ele morreu, quem vai cumprir essas funções? O outro ali querendo admitir o posto que ele tava, o cargo que ele tava. Então, nossa, agora que o Ivan Ilitch não tá mais, eu posso ser promovido aqui no cargo que era dele. Até a esposa dele, vou até ler aqui, para a mulher dele, era uma oportunidade de receber uma boa pensão. Olha só como isso é verdadeiro e é isso que é maravilhoso na literatura, porque nos mostra a realidade mesmo, o verdadeiro, às vezes coisas que as pessoas não têm coragem de falar, sabe? Mas é a vida real, assim. A mulher dele, ela tava ali ligada que agora ele morreu, então eu tô preocupada em receber a minha pensão. Eu vou receber uma boa pensão. Então ela se volta para isso. Ela se volta para esse estado de eu preciso ficar bem agora. Ele morreu, mas eu preciso ficar bem aqui financeiramente, eu preciso superar essa morte logo. Então aqui, ó, eu tenho aqui que eu sublinhei. E ela voltou a falar e revelou aquilo que claramente era o seu principal assunto com ele, que é a mulher dele, né? Que consistia na questão de como se poderia obter indenização do governo em caso de morte do marido. Então, olha o quão real isso é e o quão duro isso é. Quando você lê, você pensa, tá, ele tá morrendo e as pessoas estão pensando nessas coisas aqui. Mas realmente é isso que acontece, sabe? Ao mesmo tempo você cai assim na real e é isso que acontece. As pessoas, elas seguem a vida delas ali, a vida delas não para, né? Também a gente vê aqui as pessoas falando assim, nossa, o Ivan Ilitch morreu, mas pelo menos não sou eu que morri. Aqui, ó. Além das reflexões de cada um a respeito das transferências e possíveis mudanças de destino que aquela morte poderia acarretar, o próprio fato da morte de um conhecido próximo despertou em todos que ficaram sabendo dela, como sempre, uma sensação de alegria por ter morrido o outro e não eles. Então aqui o egoísmo do ser humano, né? Então mesmo que inconscientemente pensam, nossa, não fui eu que morri, foi o outro. Então um pensamento assim, ó, entre aspas, o Tolstói escreve aqui, pois é, morreu, mas eu não. Pensou ou sentiu cada um deles, então cada um deles que recebeu ali a notícia pensou isso. Pois é, morreu, mas eu não. Além disso, ó, os conhecidos mais próximos, os assim chamados amigos de Ivan Ilitch, pensaram involuntariamente que agora teriam que cumprir aquelas obrigações decorosas muito enfadonhas e ir ao funeral. Eu vou ter que visitar a viúva para oferecer condolências. Isso aqui vem assim, ó, já no início do livro, você já se depara com essas realidades assim, sabe? Bem duras, mas que você pensa, é realmente assim que acontece, né? É ali a vida acontecendo, o ser humano ali pensando na sua própria mente. E aí, a partir daqui, é claro, uma parte tem um tamanho ali relativamente bom ali no início para você pegar tudo isso que está acontecendo. E aí, a partir daqui, acontece um flashback do Ivan Ilitch, da vida dele e também da morte. Então, a partir daqui, a gente vai ter essa narrativa do Ivan Ilitch, da vida dele, da vida profissional, do relacionamento, do que ele pensava, como ele era. A gente vai ter essa narrativa sobre ele. E a gente vai ter também essa parte que vai vindo essa escuridão, vai vindo a dor, vai vindo a morte, vai vindo essa narrativa. Então, primeiro, a gente tem ali essa primavera, né? O Ivan Ilitch, ele é um homem bom, ele é um homem simples, ele é um homem
comum. A história pregressa da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns e ao mesmo tempo das mais terríveis. A gente vai ver então na narrativa esse homem comum, tá? Ele era bom, ele era estudioso, era o mais inteligente ali dentre os filhos da família dele. Ele tinha um bom emprego, ele tinha poder, porque ele tinha um bom cargo no trabalho, e ele era justo, então ele não era ruim ou injusto, mesmo tendo um cargo elevado ali na profissão dele, né? O casamento dele, depois que ele se casou, começou a ser meio ruim, sabe? Tipo, a esposa dele reclamava muito, ele era um pouco egoísta, eu achei, assim, a figura do Ivan Ilitch, mas nada fora do comum, assim, sabe? Ele não era uma pessoa horrível, mas ele era aquele ser humano comum, meio autorreferente, meio egoísta. E eu fui vendo isso, assim, ao longo da narrativa. Você vai vendo isso ao longo da narrativa através de algumas falas, assim, dele. Então ele brigava bastante ali com a mulher, tinha um relacionamento meio conturbado. Para esquecer essa vida amorosa meio ruim, ele investe muito tempo no trabalho. E aí ele se desenvolve muito profissionalmente, ele recebe ali altos cargos, ele vai ganhando um bom dinheiro, ele vai evoluindo ali nessa carreira profissional dele, ganhando esse poder. Mas a gente vai ver ali, ao decorrer da narrativa, que tem altos e baixos na vida dele. Ele tem filhos ali, 2 filhos morrem, e aí o casamento fica ainda mais difícil por conta disso, a esposa coloca a culpa nele. Ele depois começa a ter algumas dívidas, já não tá tão bem financeiramente, mas depois ele se recupera e consegue comprar um apartamento para a família e entregar isso para a família dele e ficar muito feliz com isso. E aí o relacionamento começa a melhorar, começam a diminuir as brigas. A história é muito bem contada, a narrativa é muito envolvente. O Ivan Ilitch, ele tem sempre esse aspecto assim de se achar abandonado, injustiçado, ninguém se importa muito com ele. A gente vê então esse sujeito um pouco vaidoso e um pouco egoísta, mas nada muito grave, assim, nada fora do comum, nada como o Homem do Subsolo, do Dostoiévski, né? Ele reclama, assim, da vida, ele tem algumas vaidades, assim, mas ele é um homem comum, um homem normal, que leva aquela vida ali meio justa. Você vê que ele é um homem bom e, digamos assim, esse homem esforçado. Ele não é uma pessoa ruim, não é um grande pecador. E de tanto ele ter, assim, esse dó de si mesmo, de tanto ele se achar injustiçado e as outras pessoas não darem muita importância pra ele, você até sentir, tipo, uma peninha dele, assim, sabe? Mas aí você vê, não, ele só tá reclamando, assim, um pouco à toa, sabe? Por exemplo, aqui nessa posição, todos tinham se esquecido dele. E que o fato que lhe parecia a maior e mais cruel injustiça em relação a si era, para os outros, absolutamente comum. Nem o pai considerou sua obrigação ajudá-lo. Aqui, quando ele estava em dívidas, né, ele pensou assim, nossa, nem meu pai me ajudou, ninguém se importa mesmo com esse desastre aqui que está acontecendo na minha vida. Então, são falas nesse sentido, assim, que você vê um pouco da vaidade, da autorreferência, assim, dele, esse egoísmo, assim, da vida normal. Ele é um pouco meticuloso, um pouco chato, mas, enfim, nada que fuja muito do comum. Vocês já vão ver porque que eu tô enfatizando muito isso. Aqui no 490, posição no Kindle, a esposa, ela fala assim, tendo decidido que seu marido tinha um caráter terrível e fazia sua vida infeliz, ela passou a ter dó de si mesma. Aqui é a esposa dele, tá? A Praskovia Fyodorovna. Olha só, porque eu não lembro os nomes nos russos, porque são nomes bem difíceis, assim, né? Mas esse é o nome dela. Ela passou a ter dó de si mesma, e quanto mais se compadecia, mais odiava o marido. Começou a desejar que ele morresse, mas não podia desejar isso, porque então não haveria o ordenado. Então, olha só, desde quando ele ainda estava vivo, ela já pensava assim, desejava que ele morresse, só pensava no dinheiro, sabe? Então, olha só como ela tem um caráter meio assim, duvidoso, mas meio sincero também, sabe? Tipo, aqui a gente vê uma narrativa e isso realmente acontece, né? Essa realidade, essa crueldade, assim, do ser humano muito bem contada por esse clássico aqui. E ele sofre ali um acidente
na casa dele, lá, enfim, doméstico. E a partir daí ele começa a sentir muitas dores. A gente não vai saber até o final do livro qual é a doença que ele tinha, o que aconteceu, tá, com o Ivan. Mas a gente vai ver aí toda essa narrativa de todas essas dores e começam a surgir essas dores, esses incômodos e o mau humor dele ataca. Aí ele começa a ser mal-humorado, a ser chato, a incomodar ali a família dele, tá? A reclamar muito, a gente vê muito aqui, tipo, dos pensamentos dele, uma conversa dele com ele mesmo, a gente vê aqui as reclamações dele, tá? E aí a gente vê essa narrativa se escurecendo totalmente aqui no livro. Vem aquela narrativa feliz ali da família dele, da vida comum, e depois escurece a narrativa. Começa só reclamação, a narrativa das dores, de como ele se sente ruim, como ele se sente injustiçado, como ele se sente mal, como ele se sente com raiva de que ele está passando por isso e não as outras pessoas. Então olha como é humano isso, sabe? Olha essa narrativa forte, real, né? Agora ele se encontra ali vivendo essa vida muito ruim, muito dolorosa. E aí sim ele começa a reclamar ainda mais. Então é tipo, antes a vida dele estava comum, mas estava muito boa. E agora a vida dele tá ruim, ele tá reclamando mesmo. Ele vive a vida ruim, amarga, dolorosa. Esse sofrimento físico e um sofrimento também emocional. Ele fala assim: o problema não é o seco, nem o rim, mas a vida e a morte. Sim, eu tinha a vida e agora ela está indo embora e eu não consigo detê-la. Antes havia luz, mas agora há trevas. Antes eu estava aqui, mas agora eu vou para lá. Para aonde? Olha só, começa a surgir aqui os questionamentos dele, né? A morte, sim, a morte. E eles, nenhum deles sabe. Nem querem saber e não tem pena. Estão tocando. Ele ouvia lá longe, atrás da porta, o rumor das vozes e os ritornelos. Eles não se importam, mas também morrerão, bobalhões. Eu primeiro, mas eles depois. Terão o mesmo fim que eu, mas se divertem, bestas. A raiva sufocava-o e ficou com uma sensação tremendamente, insuportavelmente pesada. Não era possível que todos estivessem sempre fadados àquele pavor terrível. Levantou-se. Essa edição aqui tem ilustrações, assim, sabe? Eu achei bem legal. Aqui a gente vê a raiva, a revolta. A raiva sufocava-o. A gente vê também aqui essa vida sem valor. Ele começa a se dar de conta de que a vida dele tá sem valor. Porque aconteceu passo a passo, de modo imperceptível. Mas aconteceu que tanto a esposa como a filha, o filho, a criadagem, os conhecidos, os médicos, sobretudo ele mesmo, sabiam que todo o interesse que os outros tinham por ele consistia em saber se finalmente desocuparia o posto em breve, se livraria os vivos do embaraço causado por sua presença e livraria a si de seus sofrimentos. Ele começa a perceber essa vida sem valor, que ele não agregou muito para a vida das outras pessoas, sabe? Que as outras pessoas só querem que ele desocupe ali o posto. Ele começa a cair na real e isso vai ficando cada vez mais forte. No texto de apoio do José Munir Nasser, do professor José Munir Nasser, a gente vê aí essa comparação com o livro de Jó. A comparação com a história de Jó. Por quê? Porque, primeiro, existe ali essa vida comum. É uma vida comum. Não tem nada de errado, ele não cometeu nenhuma grande injustiça para Deus castigar ele, enfim. Depois ele perde tudo, mesmo sendo esse homem bom, esse homem comum, vivendo a vida dele ali, se esforçando, sabe? Ele perde tudo, assim como Jó. E terceiro, existe essa revolta com a realidade, essa revolta com Deus, tá? A diferença que até o professor pontua é que Jó, ele traz ali aquele aspecto depois de humildade e percebe a soberba dele diante de Deus. Aqui o Ivan Illich não. Mas a gente vai ver aqui ele caindo nessa grande depressão, saindo dessa fantasia onde ele estava vivendo a vida dele no automático, ele estava tendo ali várias conquistas profissionais e se contentando com isso e achando que a vida era isso mesmo, que a vida era ganhar dinheiro, era ignorar a esposa chata.
E ele começa a sair dessa fantasia e cair na real e cair em uma depressão. Essa depressão de que ele percebeu a realidade. Tem o Kerasin, que é ali ao final do livro, quando ele tá lá no hospital, já é o único cara que ajuda ele. E ele vê bondade nesse Kerasin. E ele admira a pessoa que esse Kerasin é. É tipo um exemplo ali pra ele no final da vida. E é bem legal de ver ele contando como ele enxerga essa pessoa, sabe? Que é uma pessoa diferente, que quer ele bem. E ele começa a querer sempre o Kerasin próximo dele. Ele era um enfermeiro lá do hospital. Começa... Aqui tem um ponto muito importante que eu quero frisar bem pra vocês. E também foi um motivo, assim, que eu quis ler essa obra, porque eu sabia que, vindo do Tolstói, a gente ia ter algo bem profundo, ainda mais tocando nesse tema da morte, né? Que é algo que a gente precisa refletir na nossa vida. Então, o Ivan Illich, ele vai vendo ali que a vida dele não tem sentido. Então, ele vai sentindo esse vazio, ele vai ver que a vida dele não tem sentido. Então, ele começa com falas assim: talvez eu não tenha vivido como é preciso. Vinha ali súbito à mente. Mas como não, se eu fiz tudo como se deve? Dizia ele assim. É meio que uma guerra assim mental que a gente começa a ver, onde ele fala: não, eu fiz tudo errado, a minha vida não tem sentido. E ao mesmo tempo ele tenta se convencer: ah não, mas eu dei o meu melhor, não é possível que tipo, a minha vida era boa, assim, né? Eu fiz coisas boas e não é possível que não tenha sentido. Então ele começa aí essa guerra: será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Vamos ver aqui uma outra fala dele, um outro aspecto dele. Por mais que ele pensasse, não encontrava a resposta. E quando lhe vinha à mente o pensamento, e ele vinha com frequência, de que tudo aquilo decorria do fato de que vivera de maneira errada, ele imediatamente relembrava como sua vida fora correta e afastava aquele pensamento estranho. Ele tenta afastar esse pensamento da falta de sentido. Ele nega, primeiramente, essa verdade. Daria para explicar se eu dissesse que não vivia a vida como devia, mas isso já é impossível reconhecer, falava ele consigo mesmo, relembrando como sua vida fora legítima, correta e decente, pois é impossível admitir isso, falava ele para si, sorrindo como se alguém pudesse ver aquele seu sorriso e ser enganado por ele. Então ele se engana e ele quer enganar os outros. Não há explicação, o tormento, a morte. Por quê? Um sofrimento físico e um sofrimento moral começa a aumentar ainda mais. O médico disse que seu sofrimento físico era terrível e isso era verdade, porém mais terrível que seu sofrimento físico era o seu sofrimento moral, e nisso estava seu principal tormento. Ele perguntava-se assim: olha, e se de fato toda a minha vida consciente foi errada? Olha só, dá pra sentir esse sofrimento, assim, sabe? De olhar pra trás, tá no leito de morte, olhar pra trás e pensar: será que eu fiz tudo errado? No texto de apoio aqui do José Manir Nasser, eu vou ler uma parte aqui que foi muito boa, assim, pra vocês, tá? Que eu não vou conseguir traduzir em palavras melhores do que o professor. É que apenas a perspectiva da morte dá o tamanho verdadeiro das coisas. Isso daqui já é uma reflexão pra gente, tá? É que apenas a perspectiva da morte dá o tamanho verdadeiro das coisas. Isso é alguma coisa que a gente tem que guardar como regra geral. A verdadeira dimensão das coisas só se tem a partir da perspectiva da morte. Por isso que eu falei lá no meu vídeo sobre os livros, né? Que eu tava me interessando mais por esse tema. E no material de apoio também, eu vi que é diferente você encarar a morte. Eu lembro quando eu via o Ítalo, que ele tem uma caveira na mesa dele de trabalho para se lembrar da morte. Eu ficava: meu Deus, que macabro, né? Que estranho. Eu não quero ficar pensando sobre a morte. Mas é diferente você encarar a morte como um ponto final, sabe? Tipo, a morte é o final da minha vida. E você encarar a morte como o início de uma vida, sabe?
Então é uma perspectiva diferente, assim, da morte. Mais pra frente aqui eu vejo se eu encontro aqui no material essa parte. Mesmo o Ivan Ilitch tendo ali essa vida comum, ele teve esse vazio diante da morte. Então, não é uma constatação assim, nossa, quão maldoso eu fui. Não é uma consciência da sua maldade, mas é a consciência dessa normalidade e dessa inconsciência que ele teve, essa falta de consciência sobre a morte diante da vida dele, né? De uma falta de pensar no mais importante, que ele sentiu esse vazio. Não são só as pessoas maldosas que vão ter um vazio ou um arrependimento diante da morte, mas pessoas comuns, sabe? Que estão vivendo sua vida ali de boa, estão sendo bondosas, assim, sabe? Então, uma vida comum traz esse vazio também. A morte, ela é mais real do que o nascimento, porque no nascimento a gente não tem consciência, sabe? Tu não lembra do teu nascimento. Mas quando você morrer, você vai estar no ápice ali da sua consciência, sabe? Se você não tiver ali alguma doença que afete, né, a sua memória, assim, enfim, seu cérebro, mas você vai estar no ápice ali da sua consciência, você vai de fato viver aquele momento, diferentemente do seu nascimento. Então, digamos que a morte, ela é até mais importante do que o nascimento ali, porque o nascimento você não viveu, você não lembra dele. Você tem ali uma ideia do que aconteceu pelo que te contaram, mas a morte você vai viver aí com a sua consciência, com todas as suas lembranças. O Ivan Ilitch, ele descobre algo que ele não conhecia. A gente começa a ver essa áurea assim no livro, essa áurea de que ele descobriu algo que ele não conhecia. Ele começa a ter aí esse olhar diferente até ali para a família dele. Ele chama ali também um padre para tomar ali a comunhão. Ele começa a se importar com a dor da família dele e desejar que a família dele não viva essa mesma dor. Sim, tudo foi errado, disse para si. Então ele aceitou a verdade de que tudo foi errado. Mas não faz mal, é possível fazer o certo. E o que é o certo? Perguntou para si e acalmou-se. Tinha pena deles, precisava fazer com que não tivessem mais dor, livrá-los e livrar a si mesmo do sofrimento. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou-se. Aonde ela foi? E então, onde está você, dor? Para ele, tudo aquilo aconteceu num só instante, e o significado daquele instante não mudaria mais. Em vez da morte, havia luz. Então é isso, de repente falou em voz alta, que alegria. Para ele, tudo aquilo aconteceu num só instante, e o significado daquele instante não mudaria mais. Ele ouviu aquelas palavras e repetiu em sua alma: acabou a morte, disse a si, ela não existe mais. Então, uma perspectiva diferente sobre a morte aconteceu ali nesse momento em que ele estava morrendo, né? Ele começou a ver não a morte, mas uma luz. Ele descobre então isso, tá? Aqui Tolstói está dizendo pra gente: o que estabelece a existência moral da vida é a perspectiva da morte e apenas ela. É isso que ele quer falar pra gente aqui nesse livro. Porque ele aplicava isso ali na sua filosofia de vida também, né? Naquele cristianismo natural. O que estabelece a existência da moral da vida é a perspectiva da morte e apenas ela. Então o Ivan, ele descobriu aqui no final da sua vida isso, de que ele tinha que ter essa consciência da morte, né? Que isso é importante e encarar a morte dessa perspectiva diferente que eu falei para vocês. Não como fim, mas como esse começo. A morte como começo e a morte como fim são duas perspectivas bem diferentes. Se você encarar a morte como começo, ela vai ser uma pedagoga para você, ela vai te ensinar muito, tá? Vamos ver aqui o texto de apoio, onde o professor fala isso para nós. Ó, afinal de contas, Tolstói está dizendo: o que estabelece a existência da moral da vida é a perspectiva da morte e apenas ela. O que é uma coisa extraordinária, porque de modo geral se pensa o contrário. Umberto Eco passou a vida inteira afirmando que a arte serve para preparar o sujeito para a morte. Pois, olhando pela perspectiva de Tolstói, você chega à conclusão de que a morte serve para preparar
a arte para a perspectiva da vida. Entenderam a diferença? Então, essa é a diferença, tá? Humberto Eco, então, falava que a arte serve para preparar o sujeito para a morte. Então, a morte, tipo, esse fim. E o Tolstói, você tem essa conclusão de que a perspectiva da morte precisa ser pensada antes, para que você prepare a arte para a perspectiva da vida. Então, pensando sobre a morte, você tem mais vida. Entende essa diferença? Há uma enorme diferença entre você lidar com a morte como começo ou como fim. Pois o que Ivan Illich descobriu é que a morte era a perspectiva inicial. Desde o início, era a que deveria ter sido eleita como tal. Então ele deveria ter pensado sobre a morte antes. E olha só que maravilhoso, nós temos essa possibilidade aqui, porque a gente está lendo, entrando em contato com isso, a gente pode trazer então essa perspectiva da morte como inicial assim na nossa vida. Ela não precede cronologicamente a vida, porque seria então uma coisa absurda, mas precede ontologicamente. Tá? A morte então como pedagoga para nós. E por último, eu também quero ler aqui a página 100 do material com vocês. A página 100 do material fala: e no entanto, o que a novela A Morte de Ivan Illich está me dizendo é que a única maneira de fazer a vida fazer sentido é a partir do não sentido total da morte aparente, ou seja, o aparente não sentido da morte é que faz todo o resto fazer sentido a partir dela para trás. Portanto, se há alguma coisa que deveríamos nos preocupar todo dia é pensar na nossa própria morte e pensar se estamos tomando as ações que, confrontadas a ela, a sua perspectiva, não são necessariamente e automaticamente repelidas, anuladas e rejeitadas. Essa é a ideia central que está aí. Se confrontar com a morte, então, traz sentido para a nossa vida, porque a gente entende, será que o que eu estou fazendo faz sentido? Será que o que eu estou fazendo não é anulado diante da morte? Quando eu estiver lá no meu leito, será que eu vou me arrepender disso que eu estou fazendo hoje? Será que eu vou estar satisfeito com as minhas decisões de hoje, com quem eu estou sendo? Enfim, merece profunda reflexão isso, né? Tem até um exercício que o Olavo de Carvalho passa, que é o necrológico, que é para você escrever uma notícia de jornal como se você estivesse morrido, né? Não agora, com os 20 e poucos anos que você tem, mas lá, sei lá, se você acha que você vai morrer com 90 anos, então escreve. Ó, Evelyn Rita morreu aos 90 anos e olha só, isso foi o que aconteceu na vida dela, esse foi o legado aqui que ela deixou, esses foram aqui os pensamentos, a forma de agir dela. Você pode fazer esse exercício. E já tentei fazer algumas vezes, mas a gente sempre tem que rever, refazer, ou talvez refletir um pouco mais, sabe? É um pouco desafiador, assim, mas a gente vê aqui essa importância. E aí, isso de alguma maneira é a própria vida do Tolstói. Ele fez isso a vida inteira, jogou toda a fortuna fora, tá? Então ele fez isso, ele jogou toda a fortuna fora, ele doou todas as coisas dele, foi viver de eremita, abandonou tudo aquilo que parecia a ele que eram ilusões e foi fazer isso com ele mesmo. Como a gente dizia, né? Não vamos pegar a fórmula do Tolstói como boa, mas ele foi coerente, assim, sabe? Isso também foi o que eu vi aqui no material de apoio. Para ele, tudo aquilo aconteceu num só instante e o significado daquele instante não mudaria mais. Um só instante vale. Um instante que você reflete, um instante que você faz o certo, já vale por uma vida inteira.